Sejam muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes para os mercados no dia de hoje. Um pouco de economia brasileira, o setor de serviços cresce 0,5% em agosto e tem quinta alta consecutiva. Com o resultado, o setor atinge o maior nível em quase 6 anos, mas ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico de 2014. E temos o gráfico da variação mensal em relação ao mês anterior, desde agosto de 2020. O resultado veio dentro do esperado. A mediana das estimativas de 20 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data apontava a taxa de crescimento de 0,5% em agosto. Aqui a gente tem a variação em relação aos últimos 12 meses. Então, em relação a agosto de 2020, a gente tem um crescimento de 5,1%. Os subgrupos que puxaram essa variação foram serviços prestados à família, subindo 4,1%, serviços de alojamento e alimentação, subindo 4,5%, e transporte aéreo, subindo 7,4%. Aqui a gente tem a distância em porcentagem do patamar pré-pandemia. Então a gente vê que os serviços de tecnologia da informação já superaram aqueles níveis, assim como armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio, transporte aquaviário, serviços de tecnologia da informação e comunicação, e os que estão em defasagem são telecomunicações, serviços audiovisuais de edição e agências de notícias, administrativos e complementares, transporte aéreo ainda bem para trás, serviços prestados à família e serviços de alojamento e alimentação. Então as maiores altas que a gente viu nesse mês são exatamente dos subsetores que estão mais para trás em relação aos patamares pré-pandêmicos. Câmara aprova projeto que muda regras do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Estados terão autonomia para definir alíquotas, mas cálculo levará em conta o preço médio dos últimos 2 anos anteriores. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que muda o cálculo da tributação do ICMS. Atualmente, o ICMS aplicado nos combustíveis tem como referência o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores em cada estado. Então, a cada 15 dias, a base de cálculo muda e passa a incluir a oscilação recente no preço. Ao ampliar esse período de referência para 2 anos, os defensores da medida afirmam que seria possível reduzir a volatilidade dos preços cobrados nos postos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, apoiador do texto, diz que a mudança permitirá a redução do preço da gasolina em 8%, do etanol em 7% e do diesel em 3,7%. Enquanto isso, os representantes dos governos estaduais apontam, porém, que a nova regra provocará danos à arrecadação local. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda Estaduais afirma que, se aprovado, o projeto deve reduzir em 24 bilhões de reais as finanças dos estados, o que consequentemente significa a perda de 6 bilhões de reais aos municípios. Ainda segundo o Conselho, a medida não terá efeito sobre o preço, já que incidirá apenas sobre uma parte do valor do combustível. Abre aspas, é agir paliativamente sobre uma parcela de um dos efeitos do aumento do preço do combustível pela Petrobras e continuar ignorando a sua causa, que seguirá operando sobre todos os demais componentes, diz a nota. E é importante a gente ressaltar aqui que a grande oscilação dos preços dos combustíveis no Brasil hoje em dia são derivados da oscilação dos preços internacionais desses combustíveis, que são medidos em dólar. Então também estão expostos à variação do dólar. E é claro, isso passou a ser um problema quando a Petrobras mudou sua política para a atual, que é a política de paridade de preços, que busca acompanhar a variação dos preços no mercado internacional, sendo que a Petrobras teria capacidade de estipular preços mais baixos e ainda assim ter lucro. E como esse governo é uma bagunça, a gente vai ver também Bolsonaro falando, abre aspas, eu tenho já vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Isso foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro numa entrevista com a Rádio Novas de Paz, do Pernambuco. Seguindo a fala dele, eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha, apesar de ter zerado o imposto federal, afirmou o presidente. Então ele faz a propaganda dele para culpar os estados e o ICMS, quando na verdade a razão maior é a política de preços que a Petrobras vem exercendo. E aí, para tirar o seu da reta, para não poderem mais dizer que a culpa é dele, e de quebra agradar o mercado, ele já pensa em privatizar a Petrobras, o que muito provavelmente levaria a um grande aumento dos preços nos combustíveis para a população. Os pedidos de novos auxílios de desemprego caem abaixo dos 300 mil pela primeira vez desde o início da pandemia. Foram 293 mil novos pedidos, o melhor nível desde 14 de março de 2020, que viu um total de 256 mil pedidos. Nesse gráfico aqui a gente tem o número de pedidos semanais do auxílio-desemprego nos Estados Unidos desde janeiro de 2021 e a gente vê uma tendência
de queda, chegando agora nos 293 mil citados. Mas a gente também não pode esquecer as notícias de ontem, de que muitos trabalhadores abandonaram seus cargos. E como eles pediram demissão, eles não estão nesses dados aqui. Então o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda é uma questão a ser considerada. Passando para o cenário corporativo, a EDP, a ENBR, Energias do Brasil, tem crescimento de 4,2% no volume de energia distribuída no terceiro trimestre. Registrou 6.446 gigawatts-hora em volume de energia distribuída, aumento de 4,2% ante ao igual período de 2020. O desempenho positivo é resultado da recuperação da atividade econômica, o que refletiu o aumento da produção industrial e da atividade comercial. No entanto, foi o segmento rural que registrou o maior crescimento do período, de 14,1%. O número de clientes aumentou 2,2%, com a expansão tanto na categoria de clientes cativos quanto de clientes livres. A B3 está negociando compra de empresa de Big Data, Nelway. Em fato relevante, a B3 informou que até o momento os documentos definitivos da potencial operação não foram celebrados. O Bradesco BBI apontou que, embora ainda não tenha detalhes em termos de avaliação e da transação, se confirmada, a aquisição é qualitativamente positiva para a B3, permitindo à empresa diversificar ainda mais seus fluxos de receita e reduzir a dependência das receitas de negociação no futuro. E aí eu adiciono aqui que análise de dados e o uso de inteligência artificial para análise de dados pode trazer também grandes insights para a B3 e como ela pode se posicionar. Então acho que, se confirmado, de fato é sim uma boa notícia para a B3. Cada vez mais a gente vive num mundo que gera dados o tempo todo, e saber analisar esses dados, identificar tendências antes delas se concretizarem ou delas se tornarem óbvias, é um grande passo à frente para qualquer empresa. Enquanto isso, Petrobras recebe proposta de mais de 1,5 bilhão de dólares por ativos do polo Bahia Terra. O consórcio, formado pela Águila Energia e Participações Limitada e pela Infraconstrutora e Serviços Limitada, apresentou a melhor proposta, em valor superior a 1,5 bilhão de dólares, tendo a diretoria executiva da companhia aprovado o início da fase da negociação. Em comunicado à CVM, a Petrobras esclarece que a celebração da transação dependerá dos resultados das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias. Seguindo no cenário corporativo, a Hapvida compra o Hospital Vivente em Brasília. A Hapvida comunicou nesta quarta-feira, dia 13, que adquiriu, por meio da subsidiária Ultrassom Serviços Médicos, 100% do capital social da empresa Vivente Hospital Asa Sul, em Brasília, Distrito Federal, por 22 milhões de reais. A Vivente tem um contrato de locação de 30 anos de hospital localizado na Asa Sul, na capital federal, e a ditatura das licenças de operação na unidade. O hospital terá capacidade para 114 leitos e contará com um centro cirúrgico, serviço de quimioterapia e hemodinâmica e unidade de diagnósticos. Além do hospital, a Hapvida fechou acordo com o proprietário do imóvel onde está o Hospital Vivente. A aquisição da propriedade de 6,6 mil metros quadrados será no valor de 200 milhões de reais. Em comunicado, a companhia reforça que a compra do Vivente e da propriedade estão condicionados a determinadas condições precedentes no acordo. Passando para falar de criptomoedas, o Bank of England, o Banco da Inglaterra, compara criptomoedas à crise de 2008 e pede regulação urgente. O vice-diretor de estabilidade financeira do Bank of England, John Cunliffe, alertou para um possível risco de derretimento do mercado de criptoativos, comparado à crise de 2008 após o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Cunliffe criticou o crescimento acelerado do valor de mercado dos criptoativos, que saltou de 16 bilhões de dólares para 2,3 trilhões de dólares em 5 anos, e comparou com o mercado de 1,2 trilhão de subprimes, que desabou repentinamente e ocasionou o crash das bolsas mundiais há 13 anos atrás. E assim, tem risco das criptos derreterem? Com certeza tem, isso é natural, isso é uma coisa que a gente vê se repetindo nos ciclos do Bitcoin de tempos em tempos. Agora, em abril, março desse ano, que o Bitcoin caiu mais de 50%, outras criptomoedas chegando a cair 60%, 70%, não foi algo que contagiou os mercados, não foi algo que ofereceu um risco sistêmico aos outros ativos. Então, me parece um pouco desnecessária essa preocupação excessiva. Seguindo para falar aqui da Morningstar Ventures, que irá investir 15 milhões de dólares em projetos baseados na Elrond. Os planos são para investir esse dinheiro em startups construindo soluções inovadoras movidas pela blockchain Elrond. A Morningstar também lançou um novo programa estratégico da Elrond Incubator em Dubai. A Morningstar afirma que seu objetivo principal é impulsionar a proliferação de tecnologias descentralizadas por meio de colocações estratégicas em projetos que apoiam com financiamento, consultoria e construção de ecossistemas. Ainda no cenário de criptomoedas, a Polkadot, do token DOT,
já marcou os dias para os leilões das suas parachains. O primeiro leilão está marcado para a data de 11 de novembro desse ano, de acordo com o Conselho Polkadot. Lembrando aqui que esse aqui é o Gavin Wood, que foi um dos criadores da Ethereum e é o fundador da Polkadot. E essas parachains na Polkadot vão existir sem, e os projetos podem tentar conseguir esses slots, essas parachains, e então vão poder começar a construir os seus projetos na blockchain da Polkadot. E para finalizar, no tema criptomoedas, dados da distribuição geográfica da mineração do Bitcoin mostram os Estados Unidos liderando o hash rate da rede após as iniciativas chinesas de proibir a mineração. Aqui a gente tem um gráfico colorido mostrando as áreas com mais e menos hash power na rede, de 0 a 35,4%. Os novos dados do final de agosto de 2021 mostram os Estados Unidos com um hash rate global de 35,4%. Em abril era 16,8%. Em segundo lugar, Cazaquistão com 18,1%, o que era 8,2% em abril. E a Rússia em terceiro lugar com 11% do hash rate, que era 6,8% em abril. Nesse gráfico a gente vê a evolução do hash rate por países, e a gente vê aqui que a China, quando começou as suas iniciativas contra o Bitcoin, proibindo a mineração, despencou, e um pouco depois os outros países começaram a acelerar a participação. Depois dos top 3 que eu já citei, os próximos países são Canadá com 9,55%, Irlanda com 4,68%, Malásia com 4,59%, Alemanha com 4,48%, Irã com 3,11% e Noruega com 0,58%. Não achei exatamente os dados do Brasil, mas comparando ali com a Noruega, e como a gente está com uma cor relativamente parecida, diria aqui que a gente deve estar com talvez 0,3%, talvez 0,4% do hash power da rede, né? A Noruega aqui está com uma cor parecida com a do Brasil. Então deve estar ali similar a ela. Passando agora para as principais altas e baixas do Ibovespa, em primeiro lugar das altas, Banco Inter, sua unit subindo 5,27%. Mais um dia forte para o Banco Inter. Logo depois vem PetroRio subindo 4,56%, Banco Pan com mais um dia forte, Marfrig e Localweb. Nas quedas temos aqui a Melius caindo 5,52%, logo em seguida a BRF, Ezetec, Cyrela. Hoje saíram a prévia aí das construtoras, elas estão caindo forte. Via caindo 2,56% e Cogna caindo 2,54%. Passando rapidinho para o mapa do S&P 500, um dia majoritariamente verde, com várias acima dos 3% de ganhos hoje. Semicondutores performando super bem, softwares, internet e informação, serviços financeiros, setor de saúde. Tá difícil achar vermelhos hoje. Talvez aqui em espaço aéreo e defesa, a Boeing e a Raytheon estão caindo, Ford e General Motors também caindo, mas em geral um dia muito verde para o S&P 500. O Ibovespa fechou em queda de 0,24%, mas se mantendo acima da média móvel de 20 dias e dessa Fibonacci que a gente vem acompanhando, 0,786. Índice de dividendos caindo 0,15% acima da média móvel de 50 dias. Índice ESG caindo 0,53%. Hoje o destaque que eu queria trazer aqui foi para a CGRA, o Grupo Graziotin subindo 4,44%. Inclusive, Grupo Graziotin, a gente vê aqui, enquanto o Ibovespa vinha caindo, ele vem só subindo, está fazendo máximas históricas aqui. Chegando aqui na extensão de Fibonacci de 1, que vai estar nos R$50, e talvez possa começar uma consolidação, ou talvez continue voando também, do jeito que ela tá. Passando para o nosso índice de fundos imobiliários, uma subidinha um pouco mais relevante hoje, de 0,18%. O S&P 500 subindo forte, 1,71%, de encontro aqui à média móvel de 50 dias. Nasdaq subindo 1,88%. Queria trazer destaque para a Nvidia, subindo 3,85% no dia de hoje. E para o PayPal, também subindo 3,94% no dia de hoje, brigando aqui com as médias móveis de 20 e 200 dias. Dentre os índices, o da Alemanha subindo 1,4%, Reino Unido subindo 0,83%, Paris subindo 0,74%, o dólar em reais fechou o dia no 0 a 0, fechou em R$ 5,51. Os juros do título de 10 anos do governo americano fecharam pagando 1,51% ao ano, que equivale a uma subida de 0,26% em relação ao dia anterior. Mas ainda parece que está em tendência de alta. Vamos ver o que vai acontecer. Petróleo cru, a maioria das pessoas olha para o Brent, né, que é até o que a Petrobras usa como referência do petróleo, mas eu gosto de olhar para o petróleo cru, que é o que a gente majoritariamente exporta, e está subindo hoje 1,15%. ETF da prata subindo 2,2%, ETF do ouro subindo apenas
0,26%. Entre as criptomoedas, Bitcoin aos 57.457 dólares, subindo 0,15%. As altcoins, por outro lado, temos aqui Ethereum subindo 4,18%, VeChain subindo 3,12%, Singularity Net subindo 10,31%, Uniswap subindo 5,13%, Link subindo 3,81%. Claro que temos algumas quedas também. A Polkadot, que a gente mencionou na notícia mais cedo, caindo 3,61%, mas porque ontem, quando saiu a notícia, ela subiu 18,62% em 24 horas. Então até é muito normal dar uma respiradinha, né? Realizar um pouco desse lucro. E é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever e a gente se vê amanhã.